Anota aí, Provérbios. Provérbios capítulo 4, versículo de 3 a 11. E essa daqui é uma programação mental. Existem várias formas de você programar a sua mente, está na Bíblia. E eu também falo dessa programação mental no meu livro, Passado Resolvido, Futuro Decidido, que hoje você pode adquirir quando terminar o culto. Tem outras formas de você programar a mente aqui dentro, mas eu vou te ensinar uma. Provérbios capítulo 4, versículo 3 a 11. Eu vou ler. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras do teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Essa parte da Bíblia, Provérbios, que eu acabei de ler, é um trecho onde Salomão está explicando que um dia o pai dele, Davi, ensinou ele a pedir algo quando Deus aparecer. Deus aparece para Salomão em uma noite. Salomão está dormindo, ele tem um sonho, e aí ele acorda e Deus fala com ele: Salomão, o que você quer? Peça que eu te dou. O que Salomão pediu? Sabedoria. E o que ele recebeu? Sabedoria. Mas por que Salomão pediu sabedoria? O nosso cérebro, ele não processa o desconhecido. Você nasceu com ou sem medo? Sem medo nenhum. Uma criança que você bota ela para engatinhar aqui em cima, ela vai chegar nesse degrau aqui e vai pensar: perigo, voltar. Sim ou não? Não, ela não tem medo, ela não tem receio, ela não tem barreiras. Uma criança começa a crescer, quem é pai aqui sabe, começa a pedir as coisas, pedir. Chega uma hora que a gente fala assim: pelo amor de Deus, parece que você não sabe o que você quer. Sabe sim, gente, só que toda hora ela quer uma coisa diferente. Mas por que criança pede tanto assim? Porque criança acredita que tudo é possível, basta acreditar. Isso é bíblico. A criança que você foi, deixou de existir talvez quando você ainda era criança, e você deixou de imaginar que as coisas eram possíveis, e o seu cérebro só vai processar aquilo que um dia você foi capaz de imaginar. Vou te contar uma história que aconteceu comigo. Uma vez nós fomos para os Estados Unidos, a minha esposa programou uma viagem lá em casa. Ela é a pessoa que programa o roteiro, programa para onde a gente vai. Ela tem mais habilidade para isso do que eu. Se depender de mim, a gente chega numa cidade e não sabe o que vai fazer naquele lugar. E ela decidiu um roteiro, a gente foi para os Estados Unidos, e a primeira cidade que a gente parou foi Las Vegas. Chegamos em Las Vegas, fomos para uma apresentação do Cirque du Soleil. Agora, a gente comprou o ingresso em cima da hora, a gente acabou sentando no último assento, no lugar mais alto, bem distante do palco. Atrás da gente tinha uma parede, ou seja, não tinha mais ninguém, então tinha um monte de gente para frente. No meio da apresentação do Cirque du Soleil, a cadeira começa a balançar. E eu imagino que é o meu filho Davi, que está do lado, chutando a cadeira. A cadeira balança, eu olho para ele, ele está paradinho. Então a cadeira está balançando, mas não é o Davi. Primeira tentativa para tentar entender o que estava acontecendo, eu achei que era o meu filho Davi que estava fazendo aquilo. Quando eu percebi que não era o Davi, eu fui para a minha segunda tentativa de entender o que estava acontecendo. Eu imaginei que aquele teatro, aquele lugar onde estava acontecendo a peça, tinha cadeiras com movimentos, tipo 3D, 4D. Eu falei: que massa, cara. Só que o movimento da cadeira não tinha nada a ver com o que estava acontecendo no palco. Logo eu percebi que aquele movimento não era por causa da cadeira. Aí eu olho para o teto e tem um negócio de aço naquele teto, ele está balançando. Eu falei: vai descer alguém por ali. Por isso que está balançando. Só que ninguém desceu. 3 tentativas para tentar entender porque que a cadeira estava balançando, e eu não tinha entendido nada. De repente,
alguns japoneses, asiáticos, começam a sair do teatro falando na língua deles. Eu viro para o meu filho Davi e ele fala: papai, acabei de pesquisar aqui, terremoto. Tinha tido um terremoto numa cidade e chegou em Las Vegas. Eu nunca tinha vivido uma experiência de terremoto. Eu não sabia o que era terremoto. Meu cérebro não consegue processar aquilo que eu não conheço. Deixa eu te falar uma coisa: você não vai realizar sonho que você não foi capaz de imaginar. O seu cérebro não processa aquilo que você não conhece. O que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para que você seja liberto, você tem que conhecer a verdade. Só que Salomão, quando Deus aparece para ele, eu não estava lá, gente, naquele lugar. Eu tenho uma leve impressão que Salomão está dormindo um sono pesado. Deus acorda ele e diz: Salomão, o que você quer? E eu tenho uma leve impressão que Salomão vira para Deus e fala: ué, eu quero sabedoria. Horas. Eu fui preparado a vida inteira para quando você aparecer, pedir sabedoria. Quando a sua oportunidade aparecer, você precisa de uma resposta. Você não pode pedir para, deixa eu pensar. Tem gente falando assim: Márcio, Deus vai mandar uma pessoa que eu vou casar. Deixa eu te explicar. Deus já mandou, desgraça. Deus já mandou. Você vai esperar Deus mandar alguém, vai nascer agora. Pega essa pessoa quando ela estiver disposta para o casamento. Quanto tempo se nascer agora? Daqui uns 25, 30? Soma esse tempo à sua idade, vê se ela vai querer casar com você. A pessoa que vai casar com você, Deus já mandou. Agora quem tem que ir lá buscar é você. Vira para a pessoa do lado e faz assim, ó. Não fala nada, só faz assim, ó. Não, mas eu estou esperando. É igual aquela pessoa que fala assim: como é que está seu negócio? Não, meu negócio está ruim, mas eu já entreguei nas mãos de Deus. Então agora Deus é o departamento comercial da sua empresa. Ou Deus entregou o negócio para você, quem vai ter que fazer agora é você. E aí, como é que você está? Eu estou desempregado, mas é que eu entreguei tudo nas mãos de Deus. Então Deus agora é headhunter. Deus agora é especialista em recrutamento e seleção. Gente, a oração não elimina a ação. Não elimina o fato de você ter que fazer a coisa certa. Só que você precisa sonhar. E eu me lembro quando eu tinha 16 anos, eu namorei uma menina por pressão das pessoas, dos amigos, e falei: cara, não está certo, não quero isso. 2 meses namorando aquela menina. E aí eu disse para mim assim: a próxima pessoa que eu beijar vai ser a pessoa que eu vou beijar o resto da vida. A próxima pessoa que eu namorar vai ser a minha esposa. Só que já que vou namorar, não pode ser qualquer pessoa. Então o que eu fiz? Uma lista de coisas que eu queria encontrar em uma pessoa. Posso te dar uma dica, você que ainda não casou? Não escolha pessoas, escolha características de uma pessoa. Porque você está escolhendo uma pessoa que não está disponível. É por isso que você está aí desse jeito, sem ninguém. Escolha características de uma pessoa. Quando a pessoa com essas características aparecer, deixa que o seu coração mostra. Muito simples. Fiz uma lista, botei numa lista que para casar comigo tinha que ter no máximo 1,60 m de altura. Por questões óbvias, né, gente? Eu disse que para casar comigo tinha que ter lábios carnudos. A escolha é minha, tá bom? Você casa com quem você quiser. Eu disse que para casar comigo tinha que estar estudando. Coloquei na listinha que para casar comigo tinha que estar trabalhando. E aí eu fui fazendo várias listas, várias coisinhas naquela lista. 16 anos, 17 anos, 18 anos e nada da pessoa aparecer. 19 anos, 20 anos, 21, 22. Já estou morando em Brasília com 22 anos, meus pais morando no Mato Grosso do Sul. Saio de férias, vou para a cidade onde eles moram, Dourados, Mato Grosso do Sul. Último dia na cidade, estou dentro da igreja. Eu, Rodrigo, meu amigo, e o meu irmão. Entra uma menina na igreja. Linda, 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 linda. Eu olho, vejo aquela menina. Você está dentro da igreja, você tem que ser sutil, não tem? Você tem que olhar e falar assim: glória a Deus. Isso é técnica. Estou tentando te ajudar.
E aí, eu viro para o Rodrigo, meu amigo, e falo: Rodrigo, quem é essa menina? Ele fala: Ana Paula. Eu falei: cara, essa mulher é linda. Ele falou assim: não, não é linda, ela é a mais linda. Eu falei: é o seguinte, Rodrigo, eu vou embora amanhã para Brasília, e as minhas férias acabam, eu tenho que trabalhar na segunda. Era um sábado, 2 de janeiro de 1999. Era sábado. No domingo eu ia para Brasília de carro e na segunda-feira eu tinha que trabalhar. E eu falei: Rodrigo, eu tenho que ir embora. Hoje a gente vai sair do culto e eu preciso conversar com essa menina. Mas para impactar, eu preciso falar alguma coisa sobre ela. Então eu tenho que conversar com ela, eu tenho que falar sobre ela. E como eu não conheço e você conhece, me fala sobre essa menina, Ana Paula, que eu vou conversar com ela. Ele virou para mim, sabe o que ele falou? Ele falou: Márcio, ela é a mais bonita da igreja. O que ele estava querendo dizer? Ele não queria falar, ele achou que eu não tinha chance. Gente, eu tinha 30 quilos a menos que eu tenho hoje, tá? 28 quilos, por aí. Eu não vou mostrar a foto do antes, não. Eu gosto de mostrar a foto só do depois. Troquei de lugar com o Rodrigo. Falei: Rodrigo, deixa eu sentar do lado do meu irmão. Eu tenho um irmão, meu irmão estava lá, Marcelo. Nós somos gêmeos univitelinos. Somos idênticos. Falei: Marcela, a parada é o seguinte: essa menina vai terminar o culto, eu vou conversar com ela, eu preciso falar algo sobre ela, sem ela saber que eu conheço, porque você vai me contar alguma coisa. Me ajuda, fala alguma coisa, porque o culto vai terminar, eu tenho que falar com essa menina. Ele virou para mim e falou assim: Márcio, eu não vou te ajudar, você nem é bonito. Nós somos idênticos. Anota aí. Fuja de pessoas realistas. Porque a pessoa realista, ela vê quem você é, mas nunca enxerga quem você vai se tornar. Foge. Ele só falou para mim que era Ana Paula e fazia direito numa faculdade lá de Dourados e deu o nome. Eu desci as escadas da igreja quando o culto terminou. Ela estava com as amigas lá embaixo. Eu peguei a minha mão esquerda, passei no ombro dela e disse: oi, Ana Paula. Vocês estão anotando tudinho? Se dá certo? Ela olhou para mim, viu uma expressão de... Tem mais de 20 anos que eu conheço a Ana Paula, eu estou casado com a Ana Paula, 21 anos de casado. Ela olhou para mim e viu um cara desse tamanho, com 28 quilos a menos, chamando ela pelo nome. Na hora, o que ela pensou? Psicopata. E quando ela pensou alguma coisa, eu olhei e falei assim: calma, você não me conhece, mas eu te conheço. Anota, gente, dá certo. Eu estou vendo um monte de gente que é encalhado, pé na lama e não está anotando. Eu estou tentando ajudar, pastor. Aonde a Ana Paula foi, eu fui. E tudo que aconteceu naquela noite, onde ela estava, eu estava também. Lá no Mato Grosso do Sul, a gente tem um negócio que é tomar tereré. Já sabe o que é tereré, não? Então, a gente passa o tereré. Eu sentei do lado dela e eu passava, e a minha mão, sem querer, encostava na dela. Sabe aquela coisa assim? Coisa de crente. Voltei para Brasília no dia seguinte. Quantas vezes eu vi a Ana Paula? Uma vez, uma noite depois do culto. Voltei para Brasília no dia seguinte, na segunda-feira. Eu liguei, mandei flores. Gente, eu vou falar uma coisa, por favor, não zomba de mim, pode ser? Eu mandei carro de som. Adianta pedir para não zombar? Você me desculpa, mas na minha época isso era chique. Quem já fez isso? Levanta a mão aí, quem já fez? Olha lá, só os ancestrais, levanta a mão aí, ancestral. Era top, tá? Mas eu pelo menos estou casado, tá? 2 semanas falando com a Ana Paula à distância, 2 semanas mandando carta, flores, mensagem fonada. Você sabe o que é isso, não? Você contratava uma empresa, a empresa ligava: oi, você é Ana Paula? Sim, só um pouquinho, vou dar o play. Aí vinha uma mensagem com as músicas brega. Deu certo. 2 semanas depois, presta atenção, 2 semanas depois, eu volto para Dourados, a gente se vê pela segunda vez, eu peço ela em namoro, ela diz sim. A gente começa a namorar, 1 mês depois a gente marca a data do casamento para 1 ano.
Com 3 meses de namoro, eu falo com os pais dela, e com 1 ano de namoro, namorando à distância, a gente casa. A gente casou no dia 22 de janeiro de 2000. Em 1 ano de namoro, nós ficamos juntos na mesma cidade apenas 38 dias. Eu casei com uma mulher linda, porque eu coloquei ela na minha mente, eu imaginei todas as características. Ana Paula tem 1,60 m. Ana Paula fazia direito, Ana Paula era caixa de supermercado. Tudo que eu coloquei na lista, Ana Paula carregava. Eu casei com a Ana Paula porque eu fiz uma lista. Ana Paula casou comigo porque ela não fez lista nenhuma. Mas você não entendeu? Salomão não pediu a Ana Paula, ele pediu o quê? O que eu estou querendo dizer para você é que o que eu fiz foi isso aqui. Eu pedi a Ana Paula. Hoje você vai aprender a pedir o que você quiser, mas vai ter que ter coração. Então anota aí. Primeira etapa para programar a sua mente, de acordo com uma técnica poderosíssima que é usada no mundo inteiro, e que antes de ser ensinada em qualquer curso de inteligência emocional do mundo, foi escrita na Bíblia. Primeira etapa, definir o que. Anota aí, o que. O que você vai pedir? Quando Salomão está falando aqui, ó, quando eu era criança, tenro e único em estima diante de minha mãe, o meu pai me ensinava e dizia-me, o que Davi dizia para ele? Peça sabedoria. Olha só, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, e ele ensinava-me e dizia-me, retém as minhas palavras no meu coração, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria. Era como se Davi estivesse no trono, Salomão aqui embaixo, e o pai dele falando, filho, peça sabedoria. Filho, quando você tiver oportunidade, busque sabedoria. Filho, quando você tiver que fazer uma escolha, escolha sabedoria. Quando você puder dizer sim para alguma coisa, diga sim para sabedoria. Então o que Salomão aprendeu era que o que ele tinha que pedir era sabedoria. Hoje à noite, antes de dormir, você tem que fazer uma lista do o que. Você está percebendo que só está faltando você entrar em ação de forma assertiva para Deus fazer o que Ele quer? Só isso. O que? Primeira parte da programação da sua mente é definir o que. Segunda parte é definir por quê. Ana pedia para Deus um filho. O que Ana pedia? Um filho. Então ela cumpriu o requisito. O que? Um filho. Mas ela pedia por quê para ela. E ela não engravidava. Até que um dia ela vira para Deus e diz, Deus, eu quero um filho, mas eu vou entregar ele para o Senhor. Não é que ela ia desistir do filho não, gente. O que ela estava dizendo é, Deus, você vai me dar um filho, e eu vou fazer de tudo para que ele cumpra não o meu plano na terra, e sim o seu plano. O seu porquê nunca pode estar relacionado a você. Mas o meu porquê é um carro. Ok, escreva lá, um carro. Que carro é esse? Detalha que carro é esse, não veio o carro errado. Porque quando a Ana Paula passou, o meu cérebro viu que aquilo que eu tinha pedido estava nela. Gente, é desse jeito que funciona. Existe uma teoria que diz que nós estamos a 4 ou 5 pessoas de alguém que a gente precisa. Posso descer aqui, pastor? Posso, né? Vamos supor que você precisa conhecer Bill Gates. A teoria diz que você está a quantas pessoas de Bill Gates? 4 ou 5 pessoas. Vamos pensar em 5? Então eu me aproximo de alguém. Qual é o seu nome? A Fabiane. Aí eu começo a conversar com a Fabiane. Algo na Fabiane vai falar, Márcio, gostei de você. Preciso te apresentar para minha amiga Daniela. Aí eu começo a me relacionar com a Daniela, viro amigo da Daniela. Daniela, Márcio, olha que massa, eu preciso te apresentar para um amigo meu chamado Augusto. O Augusto vai lá e fala, Márcio, você tem que conhecer o Pedro. E o Pedro fala, Márcio, que massa, cara, gostei de você. Hoje eu vou jantar com o Bill.
Você não quer ir comigo? Eu falo, Bill o quê? Ele fala, o Bill. Vira para a pessoa do lado e fala assim, ó, o Bill Gates. Vai acontecer naturalmente, mas só vai acontecer quando o Bill Gates fizer sentido para você. O seu futuro tem que fazer sentido para você. Uma vez eu estava assistindo um programa na Globo, onde a entrevistadora levou para o palco um menino que foi criado numa família na cidade de São Paulo, num bairro extremamente pobre, um pai alcoólatra, uma mãe autoritária, amigos traficantes. Qual a chance desse menino dar certo? Pequena, né? Analisando só com essas informações, a gente acha que esse menino não vai dar certo. Esse menino estava lá naquele programa porque ele foi estudar com bolsa integral no MIT, uma das melhores universidades do mundo, que fica ali na região de Boston, nos Estados Unidos. E ela queria entender por que ele foi parar lá. Chegou o momento da entrevista que ela estava sentada no sofazinho dela, a entrevistadora, ela sentou e projetou o corpo para frente. Isso é uma linguagem corporal de... Como assim? Vocês entendem, gente? Como assim? E ela vira para ele e fala, vem cá, depois de você me contar tudo isso, seu pai, sua mãe, seus amigos, a casa, onde você morou, como é que você foi parar no MIT com bolsa integral? Ele virou e disse assim, eu tive uma professora que disse para mim que se eu fosse capaz de me enxergar no meu futuro, o meu presente jamais iria me deformar. Você não vai realizar um sonho que você não foi capaz de imaginar. Eu jamais iria dizer sim para Ana Paula ou aproveitar aquele momento que era curto se eu não tivesse colocado características dela aonde? Na minha mente. Salomão jamais iria pedir para Deus sabedoria se a mente dele não tivesse sido programada para pedir sabedoria. Hoje você precisa definir o quê? Você precisa definir também porquê. E esse porquê nunca pode estar relacionado a você. Quem é que ganha se você tiver o seu o quê? Quem é que ganha? Gente, o que eu estou explicando para vocês, eu explico no meu livro, eu explico no meu curso. Pra você ter uma ideia, eu faço um treinamento de 3 dias chamado Imersão em Inteligência Emocional, Método Evo. E eu cobro R$ 2.497 para ensinar isso aqui e outras coisas. E quando as pessoas vão, elas falam, mas esse valor, que coisa é essa? É um valor muito alto, né? Aí eu falo assim, vem cá, mas por que 2.497 é tão caro? Ah, é muito dinheiro. Eu falei assim, é menos do que a quantidade de dinheiro que você gastou fazendo escova regressiva destrutiva na vida. Quanto que custa uma escova destrutiva? Regressiva, como é que chama, gente? É essa daí, quanto que custa? Mas você está percebendo que a gente não quer usar o dinheiro que a gente tem para ir para o futuro que a gente ainda nem conhece? Mas a gente quer ir para aquilo que a gente viu na foto. Não tem problema, o seu resultado vai ser onde você investe o seu dinheiro, onde você investe o seu tempo. Você teve hoje uma oportunidade de colocar dinheiro no reino, ofertando e dizimando na igreja. Mas se eu perdi essa oportunidade, semana que vem não perca, em hipótese alguma, que é você que perde. Se você não definir o quê e não definir o porquê, você vai viver uma vida bem longe daquela que Deus quer para você. Se tem uma coisa que eu carrego na minha mente, eu não quero, quando eu estiver diante de Deus, Deus falar para mim, Márcio, massa, fantástico, mas o que eu queria mesmo era que você fizesse isso. Eu não quero ouvir isso, gente. Eu quero chegar lá e falar assim, pode entrar, e você fez o que eu queria, você cumpriu o meu plano e acreditou que era possível. Hoje você tem que definir o seu o quê? Pode ser mais de um? Claro que pode, mas você precisa definir o porquê. Só que para definir o porquê, você precisa amar incondicionalmente pessoas. Sabe por quê? Porque o seu porquê não pode ser para você, tem que ser para as pessoas. Você quer um carro? Pode ser. O que as pessoas ganham se você tiver esse carro? Deus, eu quero esse carro, e se eu tiver esse carro, eu vou para o meu trabalho tão feliz, mas tão feliz, que eu vou abençoar mais as pessoas. Opa, esse porquê está certo.
Um dia eu viajo bastante o Brasil para fazer eventos. Na pandemia viajei menos, agora estou voltando a viajar. E a gente pode viver experiências repetitivas, porém ter sensações inéditas. Pode, é possível. E quando a gente pega um avião, a gente vê aquelas coisas repetitivas de: em caso de despressurização, máscaras cairão. Puxe uma para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque sobre a boca e o nariz. Coloque primeiro em você e depois na pessoa que precisa de ajuda. Esse avião tem 3 saídas de emergência. Uma na frente, uma no meio e outra atrás. É sempre a mesma coisa. E por que é sempre a mesma coisa? Porque quem está fazendo aquilo está pensando em quem? Em si mesmo. Aí um dia eu pego um avião, vou para Campinas. De Campinas eu pego aqueles menores turbo-hélices e vou para Araçatuba. O avião está indo para Araçatuba. E aí quando eu entro no avião, o comissário diz: seja bem-vindo, para todo mundo, sejam bem-vindos ao voo número tal da Azul, com destino a Fernando de Noronha. Aí ele falou: ops, Araçatuba, mas já valeu a passagem, só você imaginar que estava indo para Fernando de Noronha. Todo mundo riu, gente. Ele passou o voo inteirinho brincando. A nossa companhia aérea foi eleita a companhia com os melhores tripulantes do mundo. Só avisando que eles estão de férias. E a equipe que está aqui é reserva. Gente, entendeu o recado? Entendeu o prêmio? E ele brincou, você nunca mais esquece. Em caso de despressurização, máscaras cairão. Primeira coisa, para de gritar, desgraça. Segunda, bota esse negócio e vai respirar, porque esse ar vai deixar você doidão. Porque ele é puro. E coloca primeiro em você, depois na pessoa do seu lado, criança, na sua mãe, nos animais. Se sobrar tempo, coloca na sogra. Entendeu o recado? Eu nunca mais vou esquecer. Por quê? Porque ele pensou em quem? Em mim. Ele fez com que eu pudesse viver uma experiência repetitiva, mas ter uma sensação inédita. Mas pessoas feridas não conseguem fazer isso. Porque ninguém perde o amor pelas pessoas sem antes perder o amor por si próprio. Então não adianta você fazer uma lista do que você quer sem antes restaurar o amor que você precisa carregar de você mesmo. É a ausência de um pai, é uma superproteção de uma mãe, é um autoritarismo de um chefe, são os comportamentos tóxicos que você vivenciou com as pessoas íntimas, porque quem te fere emocionalmente não é um desconhecido, não, claro que não. Você sai da igreja, encontra um doido na rua, e o doido fala: você estava onde? Na igreja, adorando a Deus. Deus não existe, deixa de ser doido. Aí começa a te xingar, ofender. E você olha para a pessoa e fala: eu te conheço da onde? Eu nunca nem vi. Sai daqui, Satanás. Mas quando você ouve as mesmas palavras de alguém que você ama e tem intimidade, aquilo vai lá dentro de você e te machuca. Porque quem te feriu foi quem você deu intimidade. Intimidade é a chave que você dá para as pessoas acessarem as suas emoções. Quando você dá intimidade, você dá poder. Você não pode ter muitos amigos íntimos. Você tem que ter poucos, e não pode ser qualquer um. Porque se você perder o amor por você, essa programação não funciona, porque você vai perder depois o amor pelas pessoas. E você depende do amor das pessoas para ter um porquê legítimo. Hoje você precisa definir o quê. Você precisa direcionar o porquê. Terceiro item da lista. Terceiro item para programar a sua mente: repetição. Você tem que fazer isso de forma repetitiva. Para quem é pai, para quem é mãe, essa é uma pergunta que a gente faz às vezes para as pessoas erradas, É aquela mãe cansada que diz assim: meu filho, quantas vezes eu vou ter que falar a mesma coisa? Gente, você perguntou para uma criança, a criança tem resposta: não, você é doida. Vira para a pessoa do lado e fala: você é doido? Você é doido? Eu fico imaginando, gente, ali a criança: meu filho, quantas vezes eu vou ter que falar a mesma coisa? A criança fica: só um pouquinho, papai. Posso responder pelo seu filho? Quantas vezes eu vou ter que falar a mesma coisa?
quantas forem necessárias. E quando ele casar, quem vai falar com ele é a esposa dele. Tem um monte de coisa que as pessoas têm que falar para você todo dia, senão você não faz. Mas Márcio, quantas vezes eu vou ter que falar isso? Quantas forem necessárias. Só nesse texto, Davi fala para Salomão buscar sabedoria pelo menos 7 vezes. O que? Sabedoria. Por quê? Está lá na Bíblia. Vai aumentar seus dias na terra, vai dar uma coroa de glória, um diadema de graça. Quantas vezes? Várias vezes. Então, se você quer programar a sua mente para trazer à existência aquilo que ainda não existe, você precisa definir o quê, você precisa direcionar o porquê que você quer aquilo, e você precisa lembrar disso de forma repetitiva. Só que tem um horário para fazer isso. Você acha que é qualquer horário? Não. Vira pro irmãozinho lá e fala: não, gente, só vou continuar depois que fizer desse jeitinho assim, ó. Não. Deus colocou Adão e Eva no paraíso e tinha um encontro todos os dias com Adão e Eva. A Bíblia fala que esse encontro acontecia em um momento chamado viração do dia. Ocorre que viração do dia não é um momento, tá? Viração do dia é uma corrente de ar que acontece na região onde supostamente era o Éden. Que região? Iraque, Irã, Turquia. Mas a viração do dia, que é uma corrente de ar, acontece no final do dia. Então, quando a gente fala, Deus falava com Adão e Eva na viração do dia, Ele falava no momento em que tinha corrente de ar, e aquele momento era o final do dia. Adão e Eva foram colocados no Éden. Eu te pergunto, o Éden era zona rural ou zona urbana? Gente, é roça ou cidade? Roça. Na roça as pessoas dormem cedo ou tarde? Cedo. Deus falava com Adão e Eva quando o sol se punha, a noite vinha, e logo depois eles iam o quê? Dormir. Aí um dia eu leio isso e falo, tem que ter um porquê. Não pode ser por acaso, não pode ser do nada. Por que Deus fala com Adão e Eva no final do dia? Porque a última informação do dia é a mais importante para a sua mente. E Adão e Eva dormiam todos os dias com a última informação. E qual era a última? Que eles tinham um pai. O quê? Por quê? De forma repetitiva, todos os dias antes de dormir. Você tem que dizer para você o que você quer. Por que você quer? De forma repetitiva antes de dormir. Só que é interessante que você faça não como eu fiz. Não é para fazer com escrita. É para fazer com imagens. Será que você dá conta, não? O que você vai fazer hoje? Você vai pegar e vai fazer primeiro uma lista de tudo o que você quer. Isso representa o quê? Você vai baixar imagens da internet que fazem a sua mente olhar para aquela imagem e lembrar o que você quer. O nosso cérebro responde muito mais poderosamente quando ele vê uma imagem. Não desenhe de próprio punho, não escreva. Escrever dá certo, mas demora um pouquinho mais. Porque a vida é curta, passa rápido, não dá tempo de ficar tentando ou testando. Ou você dá certo nessa vida, ou você dá certo nessa vida e é para hoje, não é para amanhã nem para depois, tem que ser logo. Você vai representar o seu o quê com imagens. Eu tenho clientes que colocam uma família com uma criança e a mulher tem dificuldade em engravidar, e por fazer isso um dia, do nada, ela engravida. Vira para a pessoa do lado e fala assim, ó, nada é do nada. Mas vai parecer que é do nada. O que, por quê, de forma repetitiva. Quarto item para você programar a sua mente, anota aí, e é o último, eu encerro, nós vamos para a ceia, o pastor vai conduzir a ceia. Quarto item, ele é secreto. O seu o quê é secreto. Você não tem que falar com ninguém não, porque o seu o quê não faz sentido para ninguém, a não ser para você. Mas o meu o quê é passar em concurso, então eu vou anunciar que eu vou estudar para concurso. Vai não.
Para de sair falando o que você vai fazer. Para de mostrar o sonho, porque o que convence as pessoas de que você está certo, não é o sonho que você pretende realizar, é o sonho que você já realizou. Então, se ainda é um sonho a ser realizado, faz assim para o irmãozinho do lado, assim, ó. Não diz que vai estudar para concurso, estuda quietinho, passa e chama para posse. O povo pira, gente. Você fala, passei no concurso, você pode ir na minha posse? Nossa, nem vi você estudar. E você fala, desculpa, eu sou assim mesmo. Vão achar que você passou sem estudar, vão achar que você é mais poderoso do que realmente é. Pronto. Não diz que vai emagrecer, emagrece, a ponto das pessoas falarem, amiga, sua louca, você emagreceu. Aí você fala, desculpa, foi mal, morra de inveja. Não diz que vai comprar um carro, compra e oferece carona. Porque se você fala, vou comprar um carro, você vai encontrar um enviado do capeta. Ele vai falar assim, que carro que é? Esse carro. Esse aí é casamento, hein? Esse aí você não vende nunca mais. Aí você fala, é mesmo? Então vou mudar. Aí você muda e fala, agora eu estou pensando nesse. Esse aí, eles roubam o step. Aí você muda. Aí você vai para um outro. Esse aí, o seguro é absurdo. Vai comprar quando o carro? Mas e se você comprar e oferecer carona, o cara aceita andar ou não? Então para de falar que vai comprar. Mas eu vou avisar agora que eu vou viajar. Não avisa, viaja. Vai para Nova York e posta uma foto. E com hashtag MIP, morra de inveja pobre. Pobre de dinheiro? Não. Pobre de espírito? Não. Pobre de possibilidades. Você acreditou naquela possibilidade, você realizou. Eu me lembro que eu era criança, eu sonhava em viajar ao mundo, sonhava em viajar da melhor forma possível. E aí chegou um momento da minha vida que eu comecei a viajar de classe executiva. É lindo, gente. Aí tem gente que fala assim, mas eu não vou viajar de classe executiva, porque todo mundo vai chegar do mesmo jeito. Vai não, vai chegar no mesmo lugar, mas vai chegar diferente. Quem vai lá atrás chega amassado, amarrotado, remelento. Quem vai na frente chega elegante, supremo, magnífico. Aí um dia eu estou indo para os Estados Unidos, abri a minha empresa, levo um amigo junto comigo, que ele é brasileiro, cidadão americano, contador nos Estados Unidos, ele ia facilitar o processo para mim, para abrir a empresa. E aí a gente foi de classe executiva, eu paguei passagens para ele, a minha, e fomos. E a gente sentou na nossa poltrona ali, no nosso assento, e aí do lado ficou um assento vazio, e eu de olho naquele cobertor ali, porque eu queria outro cobertor. Se ninguém ocupasse aquele assento da classe executiva, eu ia pegar o cobertor para mim. Começou a entrar a econômica, e aquele assento estava vazio. Vem uma família, um menino na frente, o menino vem correndo e senta no assento da classe executiva, mas eles estão indo para a econômica. Ele vira para o pai e diz, pai, achei nosso lugar. O pai virou e falou assim, claro que não, filho, nosso lugar é lá atrás no cachorro doido. O menino acreditou que aquele assento era uma possibilidade. Naquele momento não era, mas essa fala do pai tirou até a possibilidade futura daquele lugar ser do menino. O que esse pai deveria ter feito? Filho, teu filho vai falar, né? Papai, acho que encontrei nosso lugar. Aí o pai tem que virar e falar assim, filho, ainda não é o nosso lugar, mas aproveita, senta, porque eu vou tirar uma foto. E essa foto vai definir o quê? E nós vamos colocar em um mural, onde todas as noites antes de dormir, você vai olhar para ela e vai dizer por quê. E vai guardar esse segredo para você, até que você efetivamente sente, tire uma foto e poste na internet com a hashtag morra de inveja pobre. Você não nasceu para ser pobre de possibilidades. Você nasceu e quando você era criança, você acreditava que tudo era possível. A lista de o que você faz hoje tem que ser uma lista muito próxima do o que você fazia quando você era criança. É infinita, não acaba nunca. E quando você conquistar, você celebra. Falei isso ontem. E depois que você celebrar, você vai lá e quer outra coisa. Ah, mas eu sempre vou querer alguma coisa?
Mas e se eu não quiser? Não tem problema, a gente ora e fala: Jesus, leva essa pessoa. Você não quer, porque o reino do céu não é depois da vida, não, gente, depois da morte. O reino do céu é em vida. Vinde a mim as crianças, porque é delas. Peraí, então é delas, já é delas, e elas são crianças. Então o reino dos céus a gente vive em vida. E se eu quero viver o reino do céu, eu preciso viver os meus melhores dias. E os meus melhores dias são repletos de o que eu quero e por que Deus vai me dar, porque alguém vai ganhar com isso. Restaure o amor que você perdeu, ressignifique o seu passado, resolva o seu passado, volte a amar primeiro você, depois as pessoas, e canalize adequadamente o seu porquê, e prepare-se para viver nessa terra definitivamente os seus melhores dias, que serão dias que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para você. Deus abençoe, amém.